Da mesma forma que você rezou por mim, eu gostaria de rezar por nós. Eu tenho uma convicção, e essa convicção me diz que rezar demais nunca vai ser possível. Por mais que a gente reze, ainda existirá uma necessidade nossa desse diálogo, desse colóquio com Deus. Então, feche um pouquinho os teus olhos aí, da mesma forma que você rezou por mim, eu quero retribuir rezando por nós. Primeiro, louvando e bendizendo a Deus pela presença de cada um de nós aqui reunidos. Existe um ambiente propício e favorável para que Deus se manifeste. É um ambiente onde a igreja está reunida e assim estamos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Obrigado, Senhor, por cada coração disposto, por cada alma presente aqui, por cada irmão devotado em Tua presença para ouvir a Tua voz. Eu peço ao Senhor que à medida que a minha voz for chegando aos nossos ouvidos, a Tua voz chega ao nosso coração, Senhor, porque é a Tua voz que faz, é a Tua voz que transforma, é a Tua voz que realiza. A voz humana por si só nada pode fazer, reconhecemos isso, Senhor, em reverência a Ti, clamamos e insistimos, fale conosco, porque se o Senhor falar conosco utilizando-se da voz humana, certamente não sairemos daqui da mesma forma que aqui chegamos. Por isso eu vos peço, fale conosco, Senhor. Superando as limitações da voz humana por Tua graça, eu vos peço, fale conosco, e falando conosco, venha, Senhor Jesus, suprir todas as lacunas que existem em nosso coração. Dá-nos a Tua graça agora e dilata o nosso entendimento, o nosso coração, para absorver tudo aquilo que o Senhor quer dizer e nos falar através da voz humana, da limitação humana. Tudo isso nós te pedimos, munidos da poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, devoção essa a qual não abrimos mão, mas acolhemos devotamente a Virgem Maria como a nossa mãe e rainha. Ó Maria concebida sem o pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Eu queria dizer primeiramente que eu me sinto chateado pela quantidade de bancos à frente vazio. Então temos aqui 4 ou 5 espaços, aqui também tem mais espaço ali. E às vezes a gente fala, estamos juntos, virou um jargão, mas a expressão física do nosso corpo demonstra outra coisa. Ainda que a nossa boca diga que estamos juntos, né, os bancos vazios aqui na frente nos revelam outra coisa. Então eu queria pedir a você corajosamente que ocupassem os primeiros lugares. Eu preciso olhar nos seus olhos e, se possível, sentir o seu cheiro. Vamos lá. Coragem. Tá bom, tá? Aê, glória a Deus. Uma salva de palmas para os corajosos. Para a gente ganhar tempo, tem 3 lugares do lado do Luan, que está se sentindo aqui, não se sentiu acolhido. Que vergonha é para o grupo da Cristo Libertador, um irmão que vem pela primeira vez abandonado sozinho no banco. Então, por favor, vamos lá. Vamos lá, gente, tem mais lugares aqui. Ó. Deixa bem baixinho aí, tá maravilhoso, mas deixa bem baixinho para me poupar a minha voz. Ó, Tomé, ele teve a sua fé ferida, abalada e desprotegida por um motivo muito especial. Que motivo foi esse? A falta de contato com o corpo. Então, o que fez a fé de Tomé ser ferida foi negligenciar o contato com o corpo. E o contato com o corpo, ele se dá, pelo menos que eu saiba, em 3 dimensões. No contato do corpo físico de Jesus encarnado, quando o verbo encarna, Deus se torna homem e a gente pode ter contato com esse corpo físico dele. E foi inclusive esse pedido com o contato do corpo físico de Deus que Tomé exigiu para que a sua fé fosse de novo reavivada. Então Tomé faltou no dia por excelência da reunião do povo de Deus, que é domingo. Ele não foi à missa. E por faltar na missa, ele negligenciou o contato com o corpo de Jesus. E esse contato ele se daria naquela circunstância, na presença real de Cristo encarnada, só que agora gloriosa. Então ele disse, se eu não tocar a sua chaga, o seu lado aberto, eu não irei crer. E Jesus se apresenta no domingo seguinte, dando a ele a condição de tocar novamente, agora tocar
o corpo de Jesus ressuscitado. Ele toca nas chagas e diz uma frase que virou célebre e a gente repete em toda a missa: meu Senhor e meu Deus, eu creio, né? Mas aumenta a minha fé. Virou para nós essa ejaculatória. Só que hoje nós não podemos tocar no corpo de Jesus enquanto realidade do Verbo encarnado. Mas existem outras duas realidades que foram negligenciadas por Tomé, que eu e você temos condição de tocar. Outra realidade é o corpo eucarístico de Cristo. Toda vez que eu me privo de tocar o corpo eucarístico, eu coloco a minha fé a prêmio. Eu negligencio o cuidado com a minha fé. E quando eu comungo, frequentemente é um cuidado meu de tocar o corpo de Cristo para proteger e fortalecer a minha fé. Quem está me entendendo, diga amém. Outra maneira de tocar o corpo de Cristo, além da sua presença real, física, encarnada e o seu corpo na Eucaristia, é o corpo de Cristo enquanto realidade mística, a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, quando eu não tenho acesso e contato com esse corpo, o que eu faço? Eu negligencio a minha fé. Negligenciando a minha fé, eu viro alvo fácil para o demônio, para o mundo e para a minha carne. Então, por vezes a gente fala com a boca, né? Estamos juntos, somos comunidade de fé, mas a expressão de desintegração no ambiente que é para a gente se reunir, ou seja, o afastamento, prova que a gente não está buscando o contato com o corpo físico de Jesus. Então, por isso eu insisto todas as vezes, quanto mais juntinho vocês puderem ficar, no dia desses ajuntamentos, fiquem, tenham contato, toquem o outro. Então, por vezes, a convocação, em vez de ser feche os olhos, abra os olhos e olhe para o lado e contemple o Cristo do seu lado, para que você possa tocar o Cristo no irmão que está presente ao seu lado. Não queria me delongar nisso, mas nem estava programado para falar, já que estou falando, continuarei falando mais um pouco. Tá bom? Pode ser? Esses dias eu saí de casa para fazer burocracias e liguei o YouTube na homilia do Padre Paulo Ricardo. E quando eu abri para ouvir a homilia, eu vi a frase que está no cabeçalho do site do Padre Paulo Ricardo, né? Cristo neiu preponere. Já viram que tem essa frase? Lá no cabeçalho do site do Padre Paulo Ricardo. E eu já tinha pesquisado qual era o significado dessa frase e tudo mais. Só que nesse dia, que foi semana passada, quando eu comecei a ver a homilia e li essa frase, eu não consegui mais prestar atenção na homilia e fiquei focado na frase. E eu falei, se Deus o Espírito Santo está me conduzindo a focar nessa frase, Ele quer falar alguma coisa a respeito disso para mim, e eu preciso compartilhar isso hoje para vocês, já que estou falando do que estou falando, né? Do contato de Tomé com o corpo. E a frase significa a nada dá mais valor que a Cristo. Não sei se vocês lembram disso, já viram, se não lembravam, estão lembrando agora. Então, a nada dá mais valor que a Cristo. E quando a gente olha para a interpretação imediata disso, a gente pensa assim, eu preciso valorizar Cristo mais que todas as coisas. É a interpretação imediata disso. Então, eu preciso dar mais valor a Cristo do que o meu trabalho, do que o meu status social, do que o meu emprego. Eu preciso dar mais valor a Cristo do que as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso dar mais valor a Cristo do que a minha esposa. Eu preciso dar mais valor a Cristo do que os meus filhos. Eu preciso dar mais valor a Cristo do que o carisma que eu pertenço. Então, a interpretação imediata é essa. Mas ela se expande em todos os sentidos. Eu preciso dar mais valor a Cristo, inclusive, do que as outras realidades que comportam o meu irmão. Então, existem várias realidades que compõem o meu irmão. Aqui, o Luan, levanta o Luan. Vai. Existem várias realidades que compõem o Luan. O Luan é uma junção de diversos fatores. Tem a junção do gênero do pai dele e da mãe dele. Então essa é a junção biológica do Luan. O Luan também é resultado do meio em que ele está inserido, da cultura que ele viu, as coisas que ele aprendeu, tudo isso é o Luan. O Luan também tem as suas coisas boas, né? As suas virtudes, mas também no Luan comporta diversas falhas, diversos vícios, tudo isso é o Luan. Só que também dentro do Luan tem algo que a gente chama de imago Dei, a imagem de Deus. Então, de todas essas coisas que existem no Luan, a coisa que eu devo dar mais valor no Luan é o quê? É o Cristo nele. Existe Deus no Luan. Então, eu preciso valorizar, em detrimento de todas as coisas, Cristo. A nada dá mais valor que a Cristo, inclusive o Cristo no outro. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Por isso a gente deve fazer bom proveito do momento que a gente tem para se reunir e buscar enxergar Jesus, que está presente no outro, mesmo camuflado num turbilhão de erros e de falhas, entendeu? E como é que eu faço isso? Com contato, comunhão, amém? Aleluia. Boa noite. Agora sim.
Depois disso, eu achei que vocês iam se levantar e iam se juntar. Então, enfim. Não adiantou de nada. Amém. Sigamos. Vai, em nome de Jesus. Irmãos. Muito prazer, meu nome é Everton. Eu sou casado com a segunda mulher mais linda do mundo, é a Carol. Ela só perde para a Virgem Maria, está em segundo lugar ela. Porque a Virgem Maria é o amor da minha vida. E sou pai do Afonso, do Vicente e do Timóteo, e estamos contando. Se assim Deus permitir, nos visitar mais vezes com o dom da fertilidade, estamos abertos a isso. Amém? E eu digo que todas as vezes que saio de casa, eu saio de casa para amar vocês da forma que eu amo os meus filhos. Eu quero pregar para vocês com essa intenção, com esse sentimento no coração, amando vocês da mesma forma que eu amo eles, porque eu tenho para mim que das coisas boas que a gente pode oferecer para alguém está o amor paterno e o amor materno, né? A Bíblia diz que nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Então imagine que entre as relações humanas o que há de mais puro é a relação que um pai e uma mãe têm para com o seu filho. Então, se eu quero te amar nesse momento como eu amo os meus filhos, então suponho que seja alguma coisa boa. Amém? E o que eu quero para os meus filhos? Como que eu crio os meus filhos? Eu crio os meus filhos para que eles sejam conhecidos no inferno. Eu quero que Satanás saiba quem é Afonso, Vicente e Timóteo. Eu tenho a convicção de que eu crio muito bem os meus filhos se criar eles de tal forma que eles se tornem cristãos a ponto do inferno saber quem eles são. Você pode sorrir assim, ó. Tá? Porque a nossa vida como cristão na terra só faz sentido se eu viver de tal forma que o inferno saiba quem eu sou. Só que aí os meus filhos, eu tenho 18 anos, civilmente falando, de responsabilidade sobre eles para impregnar isso no coração deles. Com vocês eu terei 40 minutos, ou nem mais isso. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção no que a gente vai conversar. Amém? Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quem abrir primeiro diga, eu achei, e vai ganhar um presente do Guilherme e da Nath. Tá? Quem achar primeiro, diga, eu achei. 9, 27. Hebreus 9, 27. Amém? Então, já tem um presente garantido. Quem não achou ainda, só presta atenção redobrada, levanta a mão direita e faz uma oração assim comigo. Senhor Jesus. Não, vamos lá, faz de conta que você está vivo, vai, me engana, vai. Senhor Jesus. Pelo amor de Deus, gente. É a primeira vez que vocês estão vindo no grupo hoje? Todo mundo aqui é católico. Levanta a mão direita, pelo amor de Deus, então, vamos lá. Eu vou tacar água em vocês. Pode? Então, beleza. Vamos lá. Por favor, mais água, mais água. Vocês acham que eu... Irmãos, deixa eu falar um negócio pra vocês, é sério, é bem sério que eu vou falar pra vocês. Traga mais água, por favor, gelada de preferência. Gelada, por favor. Não tô nem aí. Eu preguei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí descansei segunda e terça. Final de semana eu prego de novo. Você acha que eu vim aqui à toa? Pelo amor de Deus, irmãos. Levanta a mão direita e fala assim, Senhor Jesus. Eu autorizo. Que o Senhor modifique a minha vida por inteiro hoje. E caso eu venha a dormir. Ou a me distrair. Eu autorizo que o Everton taque água na minha cara ou meta o microfone na minha cabeça. Assim seja. Amém. Aleluia. Eu lhe garanto que se você dormir ou se distrair, sua oração vai ser atendida. Tá bom? Farei de tudo para que isso aconteça. Então não durma, não se distraia, presta atenção. Coloca água aqui de novo, irmão. Aleluia. Pode deixar assim, Alberto, mais fácil. Coisa maravilhosa. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, E como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois de que vem um julgamento. Do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todos para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá a segunda vez, em exclusão do pecado. Aqueles que o esperam para lhes dar a salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abra a boca e fala, graças a Deus. Vamos lá, vai. Graças a
O povo aqui aprende muito rápido, Guilherme. É maravilhoso. Coisa boa. Aleluia. Irmãos, me chamaram para falar aqui, porque é uma série que vocês estão trabalhando a respeito do evento mais importante da nossa vida. O evento mais importante da nossa vida é o nosso encontro com Jesus, que se dá após a nossa morte. E a palavra de Deus está ratificando isso de maneira muito clara. O homem está destinado a morrer uma única vez e depois ele estará de frente de um julgamento, ou seja, o encontro com o nosso Criador. Olha só que coisa maravilhosa. A gente escuta por aí, no mundo afora, que toda religião é boa e de alguma forma leva para Deus. Aí se levanta uma discussão. Alguns católicos mais apaixonados e acalorados dizem, não, que só a igreja católica leva para Deus. Eu vim aqui para dizer para você que é mentira. Toda religião sim leva para Deus. Mas o que ele vai dizer quando você chegar lá, eu já não sei. A igreja católica nos garante salvação e vida eterna. E é isso que eu acredito, que só na igreja católica existe salvação. Porque a palavra está dizendo para nós que o homem só vive uma vez, independente de que religião ele esteja. Ele vai morrer e ele vai estar diante de Deus. Então, querendo ou não, se não for a religião dele, a naturalidade da coisa vai levar ele diante de Deus. E ele vai estar lá e ele precisa prestar contas daquilo que ele viveu aqui na terra. Então, o homem vive uma vez e ele vai estar diante de Deus. Então, esse é, sem sombra de dúvidas, o evento mais importante da nossa vida, só que a gente não vive como se de fato a gente fosse participar desse evento. Então faça essa analogia comigo. Você que vai casar, tem alguém noivo aqui em nosso meio? Quem é casado lá? Levanta a mão. Quem não é casado quer casar, a maioria, eu tenho certeza que a maioria não quer ser padre nem freira. Então você espera por esse momento. O momento do dia do seu casamento. E como você sabe que esse evento, muito importante, uma hora vai chegar, você vive se preparando para participar desse momento, que é um momento super importante. Então, se você estava acostumado, todo final de semana ou a cada 15 dias, ir jantar no Figueira Rubaiá, no Coco Bambu, no Outback, se você está se preparando para casar, agora você vai substituir o Coco Bambu e o Outback pelo dogão da esquina. Porque você vai se preparar para o casamento, você não vai ficar gastando mais. Então, vai chegando próximo do casamento, você começa a preparar todas as coisas, o salão, o vestido, a roupa do noivo, o convite para os convidados. Você se prepara porque você espera ansiosamente esse evento extremamente importante. Mas a gente sabe que vai morrer e não vive como se fosse. Por isso a gente não se prepara para esse momento. E é por isso que, ainda se dizendo, ou de fato, denominalmente, a gente falando que é católico, a gente ainda é um péssimo pai, a gente é um péssimo marido, a gente é um péssimo cristão, a gente é um péssimo vizinho, a gente é um péssimo cidadão. Por quê? Porque a gente vive como se não fosse participar desse evento, o evento mais importante da nossa vida, que é o momento que a gente vai se encontrar com o nosso Criador. E o que demonstra, o que revela isso, é a forma que a gente vive, inclusive fazendo parte de um carisma específico. A gente camufla a nossa falta de preparo para esse evento mais importante da nossa vida, por vezes através de um carisma. E vive uma adoração que não nos transforma. E eu aprendi que toda adoração que não transforma, ela é uma idolatria. Então a gente é capaz até de fingir que está adorando para dizer que está se preparando sem necessariamente estar. Toda a adoração que não transforma, ela é uma idolatria, ainda que esse ídolo, você tenha dado o nome dele de Jesus. Quem está me entendendo, diga assim, amém. Amém. Espera aí que a casa vai cair mais um pouquinho para o nosso lado. Tá? São Pedro Julião Eymar, ele estabeleceu na igreja a adoração perpétua, e ele dizia o seguinte, não tem como se expor diante do sol sem que pelo sol a gente seja afetado. Então se você fica diante do sol, o sol vai afetar a sua pele, inevitavelmente. E ele diz a mesma coisa, não tem como você se expor também diante de Jesus, em sua presença eucarística, e não ser afetado por ele. Afetado positivamente, obviamente. Então, se você se expõe diante de Jesus e chama isso de adoração, sem que isso possa te afetar, você está vivendo uma idolatria, ainda que você chame o seu ídolo de Jesus. Porque o que é um ídolo? A palavra de Deus diz que ele tem boca, mas não fala, tem braço, mas não pode pegar. Ou seja, o ídolo, ainda que você o adore em ação de idolatria, você define que ele é um ídolo porque ele não pode fazer aquilo que só Deus pode fazer na sua vida.
Então, se você está adorando e não é transformado a partir dessa adoração, sinto lhe falar, isso que você faz não é adoração, é idolatria. Ainda que você tenha chamado esse ídolo de Jesus. Porque a adoração a Jesus, ela nos transforma inevitavelmente e ela nos prepara para participar do dia mais importante, o evento mais importante da nossa vida, que se dá após a morte. E é por isso que a gente está aqui hoje reunido, tendo um caixão na porta da igreja, para nos fazer pensar a respeito desse momento, a linha de chegada, cruzar a linha de chegada para se encontrar com o nosso Salvador. Irmãos, me chamaram para falar a respeito de 3 realidades pós-morte, né? O purgatório, o céu e o inferno. É difícil tratar desses temas que compõem a teologia sistemática da igreja em formato de pregação, porque isso daria muito mais adequado uma formação, mas eu vou tentar sintetizar as duas coisas, pregar e trazer o conteúdo da doutrina da igreja. E para isso, eu queria que a gente pensasse um conceito que hoje ele foi distorcido por conta da teologia coaching, ou por conta do coach, por assim dizer. Então, o coach, ele se apresenta como alguém que vai mostrar para o público o seu propósito de vida. Não estou aqui criticando o coach de maneira geral, né? Então, de fato, ele ajuda. O problema é quando mistura isso com teologia, tá? Cada coisa no seu lugar. Mas o coach, ele nos ensinou que o nosso propósito, ele vai ser alcançado a partir do resultado que a gente conseguir alcançar aqui nessa terra. Então, a gente acaba absorvendo o entendimento que o nosso propósito de vida está no fim da nossa existência, quando, na verdade, o propósito está muito mais no começo do que no fim. Vou te ajudar a entender isso que eu estou falando. Abra a carta de São Paulo aos Efésios, lá no capítulo 1. Rapidão, ligeiro, vai lá. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Amém. Volta aqui. Olha aqui. O mundo, presta atenção, olha aqui. Cuidado com a água. O mundo ensinou a nossa geração de que a gente precisa alcançar resultado e bater meta. A gente é educado assim, o mundo corporativo colocou isso na nossa cabeça. Nós somos formados na escola para isso, para atingir metas. Então, quando a gente escuta a palavra eternidade, a gente interpreta eternidade como algo que nunca vai acabar, ok? Isso é uma verdade, mas não é uma verdade completa, porque eternidade também não tem começo. O tempo, por assim dizer, é uma criação do eterno. O tempo é posterior à eternidade. Ela é uma criação de Deus. O tempo é a criação de Deus. Então, o conceito de antes, agora e depois, ele é pré-existencial à eternidade. Então, a eternidade é algo que também não tem começo. Aí, o apóstolo Paulo vai falar que o propósito humano, ele é decretado numa realidade de eternidade. Então, o nosso propósito, em vez de ser algo que está apontando simplesmente para o fim, é algo que está relacionado ao começo. Porque em Cristo nós somos, nos movemos e existimos. É o que diz o Atos dos Apóstolos. Cristo dá sentido a tudo que existe. Então, ele dá sentido a todas as coisas. E nós fomos criados nele, por ele e para ele. Vamos ler aqui então. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele quem? Em Jesus. Nele nos escolheu antes do que da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, o teu propósito de vida, ele existe antes de você. Deixa eu tentar deixar isso mais claro. Irmãos, repete assim comigo, ó: finalidade última. Finalidade última. Maravilhoso. Pode melhorar, mas tá bom, vamos lá. Quando a gente fala de finalidade última, a gente está falando de propósito, que é algo pelo qual certa coisa foi criado. Então, tudo que foi criado para cumprir um propósito que existia antes daquilo que foi criado. Ok?
Então, antes mesmo de ter uma finalidade apontando para o fim, o propósito aponta o motivo pelo qual ele existe no começo. Jesus, ele é o quê? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que isso quer dizer? Que Jesus, ao mesmo tempo que ele é a semente, ele é o fruto pronto. E se nós nos movemos e existimos nele, nisso está o sentido da nossa existência. O propósito que existe antes, apontando para um fim estabelecido nesse início. Vamos lá, vou ser mais claro. Digamos que não existia cadeira, banco. Digamos que não existia banco. A pessoa que criou o banco pensou no banco na cabeça dele antes do banco ser uma coisa física. E criou por quê? Porque existia uma necessidade que o banco seria criado para respondê-la. Viu o Everton em pé, o Everton estava com as pernas cansadas, falou, preciso criar alguma coisa para dar repouso às pernas do Everton. O que ele criou? O banco, a cadeira. Mas a necessidade de se sentar existia antes do banco que foi criado. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então, quando esse banco foi criado, ele foi criado pensando em responder uma necessidade que existia antes dele. Que necessidade é essa? Nós nos sentarmos, certo? Então, quando esse banco foi criado, ele responde ao propósito dele quando o que acontece? Quando eu sento nele. Sabe qual é o banco mais feliz do mundo? É o banco que recebe a sua bunda em cima dele agora. É um banco feliz, pleno e realizado, porque ele está cumprindo o propósito dele. Olha um banco triste ali, é um banco sem ninguém, ó. Tem ninguém, ele não está cumprindo o propósito dele. Então, tudo que foi criado para cumprir uma finalidade última, um propósito. Olha só, vou sentar aqui para o banco ficar feliz comigo, com você em cima dele, não é? Ó, a irmã está com uma caneta. Qual a finalidade última da caneta? Escrever. Cartas de amor, corrigir as provas, fazer um desenho, não é mesmo? Então, a caneta, ela é plenamente feliz e realizada o quê? Quando ela está escrevendo, ainda que acabe a tinta dela. Se ela escrever até acabar a tinta dela, ela morre feliz. Por quê? Porque ela cumpriu o propósito dela na Terra. Agora, não poucas vezes, no meu tempo de escola, estava calor na sala de aula, as meninas queriam prender o cabelo, não tinham uma xuxinha, um amarrador, o que elas faziam? Metiam a caneta no cabelo. E essa caneta ficava lá quebrando o galho, mas era uma caneta frustrada porque ela não nasceu para prender o cabelo. Faz sentido ou não? O celular. Qual a finalidade última do celular? Para que o celular foi criado? Comunicar. Comunicação. Ele faz um monte de coisa, mas a finalidade última dele é a comunicação. Quer uma prova disso? A maioria de vocês não vai saber do que eu vou falar aqui agora, mas tempos atrás existia um negócio chamado Nokia. Tá revelando a idade, hein? Existia um negócio chamado Nokia. O Nokia não tirava foto, o Nokia não entrava no Instagram, o Nokia não entrava no Facebook ou outras coisas aí. Enfim. Mas o que o Nokia fazia, que o iPhone também faz? Comunicava. Estabelecer comunicação é a finalidade última dele. Certo? Se eu colocar o Nokia ou o iPhone para segurar a porta, pode ser que ele quebre um galho, segure a porta. Se eu pegar o iPhone para bater o prego na parede, eu vou arrebentar com ele, porque ele não foi criado para isso. Ou se ele ficar escorando a porta, pode ser que ele segure a porta, mas ele não vai ser explorado nas suas potencialidades máximas, porque ele não foi criado para isso. E ele tende a ser um iPhone, um celular frustrado, porque ele não foi criado para isso. E todas as vezes que eu utilizo uma coisa no mundo de tal forma que ele não caminhe para a finalidade última pelo qual foi criado, isso vai dar ruim, irmãos. Vai dar ruim. Vai gerar problema. Uma vez eu estava na quebrada, andando com um colega meu, golzinho quadrado, era um malandro. Certo? Só tem lá em Guarulhos, aqui na ZN não tem isso. Tá ligado? Aí eu entrei no carro dele e os bancos, o encosto do banco do carro dele estava jogado lá para trás. Aí, em dado momento do rolê, eu peguei e levantei o negócio, né? Levantei. Aí ele pegou e falou assim, ai que dor nas costas. Aí eu falei, também, cretino. Sabe esse negócio aqui? Encosto. Olha o nome, já falei, é para você encostar as suas costas. Aí ele falou, mas aí não fica descolado. Eu falei, ou seja, o encosto do banco sendo utilizado, sem cumprir o propósito pelo qual foi criado, dá o quê? Dor nas costas. Então, tudo que foi criado para um propósito que existe antes daquele que foi criado. Você é criador ou você é criatura?
criatura. Se você é criatura, existe um propósito pelo qual você foi criado antes mesmo de você existir. Que é o que o apóstolo Paulo está falando. Antes que céus e terras fossem criados, Deus vos chamou para ser santo e irrepreensível diante dele no amor. Então não importa o que você faça nessa terra, criatura, você precisa caminhar para este fim. Ser santo e irrepreensível diante dele no amor. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Pelo menos um, pelo amor de Deus. Foi para isso que fomos criados. E aí a gente chega no tema dessa série que vocês estão tratando aqui. Lembra-te de que és mortal. Porque quando você morre, acabou o tempo de você buscar cumprir o seu propósito. Já era, irmãos. Não tem mais para onde correr. Enquanto você está vivo, peregrinando nessa terra, é o momento de você se preparar para o evento mais importante da sua vida. É o momento de você se preparar para se mover na terra como alguém que caminha para cumprir o propósito. E nada que aconteça nessa terra é desculpa para que você não cumpra o propósito de vida que Deus determinou para você. Porque a palavra de Deus está dizendo que o propósito que Ele determinou para você existe antes de que todas as coisas tivessem sido criadas. Talvez você diga assim: Everton, você não conhece a minha história, você não conhece a minha família, a realidade que estou inserido. Everton, eu sou fruto de um adultério. Everton, eu sou fruto de um estupro. Everton, eu sou fruto... Você também não conhece a minha história, irmão. Mas o que eu estou falando para você, todos esses acontecimentos da tua história, eles vêm depois de que Deus determinou sobre a sua vida. Será santo e irrepreensível diante de mim no amor. Então nada disso é capaz de determinar uma sentença sobre a sua vida, quando a gente está falando de algo que foi determinado por Deus, numa realidade de eternidade, ou seja, antes de que tudo isso tenha acontecido na sua vida. Pelo amor de Deus, irmãos, deixa o Espírito Santo convencer isso que eu estou falando no coração de vocês. Everton, eu vivi isso, eu passei isso, tá bom, mas antes de você ter vivido isso, que hoje determina a sua vida, ele já tinha dito na eternidade que você seria santo e irrepreensível diante dele no amor. E se tem uma coisa que ele está disposto e disponível, é estar diante de você, para que isso não seja mais determinante na tua história. Mas o que determine quem você de fato é o que ele determinou e falou sobre você. São Francisco de Assis disse: nós somos o que somos diante de Deus e mais nada. Eu vou beber água porque parece que vocês não estão me entendendo. Tem lugar que eu vou que o povo dá glória, aleluia. Sabe a igreja católica? Sabe? É assim que acontece lá. Testemunha de Jeová foi a primeira vez que eu vim. Igreja católica, sabe a igreja católica que viveu Pentecostes, que recebeu o Espírito Santo, sabe? É aquela da glória, da aleluia. É maravilhoso. Um dia eu vou levar vocês na igreja católica, tá bom? É muito bom, é muito legal. É muito legal. Irmãos, e vamos falar então da linha de chegada. A igreja fala que após cruzar a linha de chegada, 2 destinos nos estão preparados, não existe uma terceira opção. O destino final só pode ser absolutamente 2. Sem invenção, sem nenhum tipo de especulação. A revelação nos trouxe isso e a igreja já bateu o martelo. Você pode talvez querer sugerir outra coisa, mas isso fica por sua conta. A igreja, a revelação, nos dá apenas 2 destinos em que o homem passará a sua eternidade. Um deles é o céu, que é onde você cumpre a finalidade última pela qual você foi criado, e o outro é inferno. Somente. E você só cumpre a finalidade última pelo qual você foi criado em um deles. O nome desse lugar é céu. E a tortura do inferno é justamente você passar a eternidade sem a possibilidade de cumprir o seu propósito existencial. Ou seja, o inferno é um celular ser condenado eternamente a escorar a porta. O inferno é uma caneta estar eternamente destinada a prender cabelo. Isso é o inferno. E o que é o céu? É a caneta escrever eternamente sem jamais acabar a tinta. Tem alguém me entendendo? Sim. Pois é.
Everton, você esqueceu de uma realidade, o purgatório. Não, o purgatório não é um destino. O purgatório é uma antessala. Então, vamos tentar falar um pouco das 13 realidades. Você sabe que elas existem, mas eu acho que o nosso trabalho hoje não é nem convencer você que essas realidades de fato existem, mas é trazer à luz a compreensão mais aprofundada a respeito dessas 13 realidades. Eu descobri que um pensamento que eu tinha, com toda a minha burrice, no melhor sentido da palavra, ela fazia sentido porque já existia um desenvolvimento teológico a partir daquilo. Então a minha ignorância, de alguma forma, era um mover natural da graça para perceber aquilo que a teologia já tinha estudado. Então quando eu ia pregar para pessoas, primeiro anúncio, o que eu dizia para elas? Eu dizia o seguinte, que a morte é algo que ninguém pode negar, independente de qual seja a religião que você faz parte. Everton, sou católico. Everton, sou protestante. Everton, sou macumbeiro. Everton, sou espírita. Everton, sou budista. Beleza. Independente da religião que você faça parte, uma coisa que nós estaremos de acordo e ninguém pode negar. Todo mundo vai morrer. E ninguém consegue negar isso. Por quê? Porque você já viu alguém morrendo. E você tem consciência que você vai morrer. Você sabe, talvez você passe despercebido, tão distraído que você está, mas você não perceba que hoje você está mais morto do que você estava ontem. Porque hoje você está mais perto da morte do que ontem você estava. Certo? E a certeza da sua vida é quando você olha o relógio lá na sua casa, o ponteiro girando, você fala, uma dessas horas é a minha. E como nos faz bem meditar sobre a nossa hora, que pode ser qualquer hora. Então todos nós que estamos aqui, somos candidatos à morte em potencial imediato. O que significa? Todo mundo aqui, sem exceção, pode morrer daqui a um instante. Tipo, agora. Ou agora. Ou agora. Opa, não foi ninguém. Mas todo mundo é candidato em potencial a morrer exatamente agora. Não tem nada mais preciso do que isso. Então, independente... Vamos lá, volta aqui. Presta atenção. Sabendo que a morte é uma viagem certa, é bom a gente se preparar para essa viagem. Certo? Porque negar que a gente vai viajar, a gente não pode. Aí a igreja chega e fala assim para você, nessa viagem que você vai fazer, lá faz frio. Aí você pode falar assim, não, eu não acredito que lá faz frio. Então não vou colocar blusa na mala. E se você não colocar blusa na mala, o que pode acontecer com você? Morrer congelado. Se você colocar a blusa na mala e quando chegar lá, de fato fizer frio, o que você faz? Você tira a blusa da mala e veste. Se não fizer frio, você simplesmente não usa a blusa. Mas o mais inteligente da nossa parte é se preparar para levar a blusa. É o mais coerente. Se eu tenho certeza que vou ir e alguém sabe como que a temperatura lá está me falando que lá faz frio, o mais inteligente, embora eu não acredite que lá faça frio, porque de todo jeito eu vou, é levar a blusa. Então se a igreja recebe uma revelação a respeito das realidades pós-morte, está falando para você, tem esse fim, esses dois destinos, se prepare para esse. Ainda que eu não creia plenamente, o mais inteligente é me preparar para um desses fins, que é o que eu quero, que é ir para o céu, ainda que eu não creia plenamente. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Sim. Então, para o seu amigo pagão, porque eu gosto de falar com pagão, né? Assim, São João Paulo II disse, né? O homem, após a morte, ele está diante de Deus e do nada, a escolha é dele. Mas não tem como ele evitar de ir para aquele lado, ele vai. Só que diante de tudo que foi criado, o único ser criado nessa terra que medita sobre a sua morte é o ser humano. O seu cachorro, ele não fica pensando, de onde vim, para onde vou, o que será de mim? O cachorro morreu? Meus pêsames. Olha só, maravilhoso. Ela morreu sem meditar que morreria. É isso que eu estou falando. Ela não pensou, ela não divagou sobre a vida. Tá fazendo sentido? O cachorro, ele não tem noção que vai morrer. Ele não pensa sobre as coisas existenciais.
Ele não tem grau de parentesco. Olha só. O único ser criado que medita sobre o seu destino pós-morte é o homem. Não, a gente, em determinado momento da nossa vida, a gente para. De onde foi que eu vim? O que estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? Para onde estou indo? A pessoa com o mínimo de consciência de vida, ela passa e pensa por isso uma hora. E se pensa, é porque algo a chama para uma realidade que está para além dessa realidade. Veja só a estrutura normal, existencial, social. Vamos lá. Você nasce da barriguinha da sua mãe e ela te coloca na escola. Só que a escola não tem um fim em si mesmo. Ou tem? Você entra na escola só, eita, entrei na escola, pronto, acabou, agora estou realizado, posso morrer. Não é. Você entra na escola para quê? Para você depois poder entrar na faculdade. Aí você entra na faculdade por quê? Porque a finalidade da faculdade é você ter uma boa profissão, é ser alguém na vida. E por que você quer ser alguém na vida e ter uma boa profissão? Porque você quer o quê? Ganhar dinheiro. E por que você quer ganhar dinheiro? Para comprar bens de consumo, para casar, para comprar uma casa. Você vê que você sempre vai colocando uma finalidade após aquela outra finalidade. Só que, inevitavelmente, uma hora, todas essas finalidades temporais vai ser barrado por uma realidade chamada morte. Se a morte for o fim, o sentido da vida é o quê? Pelo amor de Deus, gente. Se você estuda para ir para a faculdade, da faculdade arrumar um emprego, e arrumar dinheiro, e casar, e daqui a pouco isso tudo é barrado por uma realidade chamada morte, qual a finalidade da vida? Morrer. É fazer da vida algo que é próprio para morrer. Não falta só 10 minutos, você tem alguma coisa contra mim. Eu vou guardar o copo. 15, boa. Vamos lá. Então, eu falar que não existe nada após a morte é falar que a finalidade da vida é a morte. Mas você vê que a coisa, filosoficamente falando, nem se encaixa. Eu nem sou filósofo. Qual a finalidade da vida? Morrer. Não sou estranho isso? Não manifesta verdade. Se você não está bêbado, se você está sóbrio e tiver só um pouquinho de consciência, você vê que não faz sentido essa frase. O sentido da vida é morrer. E por que existe essa ânsia, então, de autorrealização, que por mais que você tenha tudo aqui nessa vida, você não se realiza? É como você, quando você não tinha acesso à piscina, o que você mais queria? Ir para a piscina quando você era criança. Estava falando isso no caminho com o Luan. Você quer ter uma piscina. Quando você tem uma piscina na sua casa, a coisa que você menos faz é entrar na piscina. Porque não realiza. Aquilo que te realiza está para além dessa vida. Se o sentido da vida não é a morte, ou seja, o sentido da vida está além desta vida. Quem está me entendendo, diga assim, amém. Amém. E para que eu chegue na finalidade última da minha existência, eu preciso chegar então no céu. Glória. Vamos lá. Já que a irmã me deu uma placa de 10 minutos, já faz 10 minutos que ela me deu a placa de 10 minutos, eu vou me deter então a maior parte do tempo no purgatório, porque é o que causa mais confusão. Daí a gente finaliza falando do céu e do inferno. A gente vai para o céu, depois vai para o inferno, tá bom? Não, gente. Não. Vamos lá. Todas as controvérsias a respeito do purgatório se dá de maneira principal por conta dos questionamentos protestantes. Porque no decorrer da história da igreja, até que a reforma protestante tivesse acontecido, era assunto praticamente indiscutível que o purgatório de fato existe. E por que não se discutia, não se falava muito sobre o purgatório? Porque era uma coisa muito clara na cabeça das pessoas. Tipo assim, quando você chegou aqui na capela, você viu a placa ali, é proibido mijar no chão? Vocês não viram a placa, não? Não acredito, velho. Vocês não viram a placa, proibido mijar no chão? Sabe por que vocês não viram? Porque não tem essa placa lá. E por que não tem essa placa? Presta atenção. É porque é óbvio que não pode mijar no chão. Quando que vão colocar uma placa lá? É proibido urinar no chão. Quando alguém chegar aqui, apertado e mijar no chão.
Quando alguém começar a fazer isso, o que vai ser necessário ser feito? Botar a placa, por favor, não urinar no chão. Então só começou a ter que se discutir após o purgatório, depois da Reforma Protestante, porque até então não se discutia, porque era muito óbvio que existia uma realidade chamada purgatório. Tem passagens bíblicas que falam isso, e os protestantes acusam os católicos de defender uma ideia antibíblica. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo São Mateus, ele conta uma parábola onde um homem é perdoado de uma dívida muito alta e não perdoa a dívida de um chegado dele lá. Aí ele fala que vai ser lançado na prisão e não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. E a igreja sempre interpretou isso como uma realidade que antecedesse plenamente o céu, mas essa realidade vem após a morte. Então, para a gente entender o que é o purgatório, é preciso entender o que não é o purgatório. Tá bom? Então guarda isso. É doutrina da igreja. Porque para você aprender a respeito de uma coisa, você precisa aprender primeiro o que não é essa coisa, principalmente depois que você é adulto. Uma vez eu estava conversando com uma professora de supletivo, e ela falou assim, é mais difícil ensinar adulto do que ensinar criança. E assim, é básico entender isso, porque a criança é um HD limpinho, que você chega lá e coloca a informação. Agora o adulto, ele aprende um monte de coisa errada, e para ele aprender o certo, o que você tem que fazer? Desensinar o errado que ele aprendeu para ensinar o certo depois. É tipo quando você chega já sabendo dirigir todo errado na autoescola. Aí o instrutor tem que desensinar você para ensinar você o certo. Então, para que você entenda o que é o purgatório, é preciso você entender o que não é o purgatório. Então, o que não é o purgatório? O purgatório não é uma segunda chance. Não é. Tipo assim, a pessoa não aceitou Jesus aqui nessa vida, aí depois que ele morre, ele vai poder aceitar Jesus. Mais uma chance para aceitar Jesus. Não. A carta aos Hebreus diz como está destinado a morrer uma única vez, depois terá o quê? Um julgamento, após a primeira morte. Que o julgamento será feito com base na vida nessa terra. Então, purgatório não é uma segunda chance. Repete assim comigo. Purgatório não é uma segunda chance. Por mais que você não acredite nisso, talvez inconscientemente você pensa que seja. E não é. O purgatório é um lugar para quem é salvo. Outra coisa também que não é o purgatório não é para perdoar pecado. Porque é com base nessas afirmações que os protestantes sentam a madeira em você e você não sabe defender. Purgatório não é lugar de pagar ou perdoar pecado. Preste bastante atenção. O pecado, ele é perdoado no batismo. Creio em um só batismo para a remissão dos pecados, diz o credo apostólico. O que perdoa pecado é o batismo. E o que faz a restauração dessa graça batismal é o sacramento da confissão. Então, para perdoar pecado, a gente tem batismo e confissão. É isso que perdoa pecado. Purgatório não perdoa pecado. Amém? Amém. Mas para que vocês entendam, o que faz o purgatório? O purgatório, ele lhe prepara para você viver plenamente a tua finalidade última, que é a santidade. Então, por exemplo, uma pessoa que na terra foi viciada em pornografia. Então, onde está o pecado? É em consumir, em acessar o conteúdo de pornografia. E tudo que vem em decorrência disso. Todo pecado de impureza, masturbação, sexo fora do casamento, os pensamentos desordenados, tudo isso são pecados em decorrência desse primeiro pecado, que é o acesso à pornografia. Mas você pega e se arrepende, você pede perdão para Deus. E Deus perdoa o quê? O pecado. Ele perdoa o quê? O acesso à pornografia e os atos de impureza. Deus perdoa. Só que ainda fica os hábitos, as consequências. Então o teu pensamento por vezes ele fica deturpado. A inclinação, né? Esse desejo incessante de consumir a pornografia, ele vai ficar latente em você, tem que estar administrando isso. Então, você não pode entrar no céu com essas inclinações, ainda que teu pecado tenha sido perdoado. Uma vez eu vi um diálogo muito interessante entre um padre e um pastor sobre esse tema. O que é o purgatório? Aí o padre perguntou assim para ele: você sabe que quando a pessoa ela é ferida, quando ela é traída por alguém, ela fica o quê? Magoada. E essa mágoa não é pecado. Ela é o quê? Ela é uma consequência do pecado.
O que é o pecado? O pecado é o ressentimento. Porque o ressentimento é a matéria pelo qual a pessoa se ira, se vinga. Que a pessoa sente raiva. O ressentimento causa isso. A mágoa não, a mágoa é uma consequência. Então, beleza, a pessoa te feriu, te traiu, fez alguma coisa com você, mas você perdoa aquela pessoa. E perdoar não é amnésia. Fica ainda o quê? A mágoa. Estão me entendendo? Sim. A pessoa pode se colocar diante de Deus com essa mágoa? Não. O que o purgatório vai fazer? Vai resolver essa questão. A mágoa que está aí. Não o ressentimento. O ressentimento, você pede perdão, Deus lhe perdoa. Mas ainda assim, fica o quê? A consequência, a mágoa. E a gente não pode se colocar diante daquele que é santo com o quê? Com mágoa. O purgatório vai se encarregar de limpar de você essa mágoa para que você se apresente em santidade diante de Deus. É isso que o purgatório faz. Aí perguntou para o pastor protestante, você acha que a pessoa morrendo com mágoa, ainda que tivesse sido perdoada do seu ressentimento, ela vai diante de Deus com essa mágoa? O pastor falou, não, quando ela morre, existe uma graça para preparar a pessoa para entrar no céu. Aí, pois é, essa graça nós chamamos de purgatório. Pronto, final. É o nome, criatura. O nome dessa graça é purgatório. Amém? Então isso é o purgatório. Ele te prepara para entrar no céu. O meu tempo acabou, mas a gente podia fazer inclusive uma dinâmica aqui. Então, por exemplo, imagine que Boa. Amém. Vamos lá então, igreja. Olha só. Então vamos supor, imagine que Deus é a maior chama, uma chama de fogo, certo? E você é um palito de fósforo. E você quer a realização do palito de fósforo é virar uma só chama com Deus. E isso acontecerá o quê? No céu, porque a finalidade última do palito de fósforo é o quê? Queimar. Eita. E o que é a realização plena do palito de fósforo? Essa chama nunca mais apagar. Agora, imagine que a impureza do palito de fósforo é a cabeça do palito de fósforo. Se tem uma chama, né, uma vela acesa, imagine o Círio Pascal aceso, e você aproximar esse palito de fósforo da chama do Círio Pascal, o que vai acontecer? Ele vai dizer, psss! Assustou, irmã? Acordou, né? Aleluia. Olha só, na hora que aproximar o palito de fósforo, vai ter uma reação para que esse palito de fósforo se torne um com aquela chama de fogo. Agora, se o palito de fósforo já está aceso, quando chegar perto da chama do círio, o que vai acontecer? Nada. Vai só se unir aquele fogo e será um só fogo. Não vai fazer, psh, entendeu? Porque já está em chama. O que é o santo? O santo é um palito de fósforo já em chamas. E quando ele se apresenta diante de Deus, ele já está pegando fogo e não precisa de uma reação química para que ele se una àquele fogo. Nós, se morrermos em decorrência de muitas consequências de pecado, a gente precisa se purificar para se unir a esse fogo. Está fazendo sentido ou não? Sim. Então, qual é o nosso chamado já aqui na terra? Não é simplesmente ser salvo, é ser santo. Porque a nossa finalidade última é a santidade. E se eu não morro em santidade, eu estou adiando viver em plenitude a minha finalidade última. E eu preciso então ser purificado no purgatório. Everton, como é que eu evito isso já aqui na terra? Jejum, oração e penitência. Porque todos os seus pecados confessados, eles são perdoados. Mas ficou consequência desses pecados, criatura. E eles precisam ser purgados através de jejum, oração e penitência. Se não é feito aqui, é feito no purgatório. E é revelado... Oi? Pra moer, meu irmão. Porque assim, presta atenção, nenhum jejum, nenhuma penitência, nenhum sofrimento aqui nessa terra se compara com o sofrimento da purgação pós-morte. Porque os santos revelam para nós que
O fogo do purgatório é o mesmo fogo do quinto dos infernos. É o mesmo padecimento, com uma exceção. O fogo do purgatório tem porta, uma única porta, que é o céu. Você vai para o céu. E o fogo do inferno, ele é perene, nunca mais passa. Então, a gente é preciso tomar essa consciência que eu preciso ser santo aqui e agora. Nossa Senhora de Fátima revela aos pastorinhos que teve gente que caiu no purgatório e no purgatório ficará até a segunda vinda de Jesus e de lá não sairá, em decorrência da quantidade de impureza que existe naquela alma. Irmãos, isso aqui é um terror. Então a gente não pode almejar, a gente não pode, presta atenção, a gente não pode querer ser modesto e falar, eu quero pelo menos um lugarzinho no purgatório. Não, irmão, eu quero o céu, eu quero ser santo, porque foi para isso que eu sou criado, eu não sou criado para o purgatório. Olha só, existe um teólogo francês que ele traz um dito muito interessante. Ele diz assim, ó, o ser humano, ele não é uma realidade material fazendo uma experiência espiritual. Vou falar de novo, com calma, com a dicção melhor, que eu falo muito rápido. O ser humano não é uma realidade material fazendo uma experiência espiritual. O ser humano é antes uma realidade espiritual fazendo uma experiência material. O que significa? A gente é muito mais espiritual do que material, irmãos. E por estar unido ao nosso corpo, a gente não consegue enxergar a profundidade, o tamanho da nossa alma. E por isso a gente não consegue enxergar o tamanho da nossa sede por Deus. A alma humana tem uma sede incalculável por Deus. E você só vai perceber isso quando o teu corpo se separar da tua alma. E você vai olhar para a sua alma e você vai perceber, nossa, eu tinha toda essa sede de Deus e não sabia. Agora o que acontece? O que é o céu? É você separar-se do seu corpo, você perceber que tem essa sede de Deus e ser saciado nessa sede. O santo, quando morre e se separa do seu corpo, ele se defronta com aquele que é a saciedade dessa sede eterna. O que é o purgatório? É você morrer, perceber o tamanho dessa sede e não poder acessar aquela água. Imagina, irmãos, morrendo de sede, e não é uma sede comparada a essa sede da terra, tá? Você olhar o copo suando, com a boca seca e não poder beber água. Por quê? Por negligência sua e falta de vergonha na cara. Porque você se conformou em ser mais ou menos católico. Você se conformou em ir na missa dia de domingo e comungar. Mano, eu tomo a hóstia. Isso não é suficiente, querido. Estado de graça não é meta para quem quer ser santo. Eu vou repetir, que pode soar heresia, mas não é não, tá bom? Outro dia eu te explico. Almejar estado de graça não é meta para quem quer ser santo. Permanecer em estado de graça. Porque a gente sempre vai estar um passo atrás daquilo que a gente almeja. Tá bom? Então, eu vou dar uma dica para você. Se você almeja simplesmente se manter em estado de graça, você corre um sério risco de ir parar no quinto dos infernos quando você morrer. Ok? Vamos lá então. O que é então o inferno? É quando você... Eu não sei se você sabe, quando você peca, quando você está em pecado mortal, você odeia a Deus. Ainda que você não consiga enxergar isso. Uma alma em pecado mortal é uma alma que tem ódio profundo pelo seu Criador. E se você morre em pecado mortal, quando o seu corpo se separa da sua alma, você vai enxergar o quê? Uma sede profunda na sua alma e um ódio profundo por aquele que é o objeto de saciedade da sua sede. Parece ser contraditório, né? E de fato é. Você morrendo em estado de pecado mortal, você vê a realidade nua e crua da sua alma, com uma sede tremenda, mas não pode ser saciada porque você odeia aquele que pode saciar a sua sede. Isso é o inferno. O homem, no Éden, no paraíso, ele tinha necessidade de alguma coisa? Ele tinha necessidade de tênis? Ele tinha necessidade do Honda Civic do ano? Ele tinha necessidade de fama? De seguidores nas redes sociais?
O homem não tinha necessidade de absolutamente nada. E olha só, a palavra diz que todo fim de tarde Deus vinha conversar com ele no jardim. O homem não precisava de nada. A mulher que lhe faltava, Deus fez para ele. E ele estava satisfeito com ela. Agora imagine, Satanás tem que vender para o homem algo que é ruim para ele, sem ele precisar de nada. Imagina o nível de publicidade que Satanás teve que trabalhar. Vou vender para o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que não precisa nada, que está no jardim da delícia de Deus, tem tudo que ele precisa, eu preciso vender alguma coisa para ele. E vender o quê? Vender para ele justamente o que Deus falou para ele não querer. O bicho é um marqueteiro de mão cheia. E o pior, ele conseguiu vender. Sabe como? Ele olhou no interior do homem e percebeu o quê? A finalidade última pelo qual o homem foi criado. Foi só aí, irmãos. Olha só. Deus criou o homem e diz o seguinte: farei o homem à minha imagem, à minha semelhança. Então o homem foi criado para quê? Para se realizar sendo imagem e semelhança de Deus. E isso se daria só do homem viver organicamente no jardim, debaixo da vontade de Deus. Ele atingiria, ele alcançaria essa finalidade última. E Satanás vem e tenta o homem na única coisa, a única chance. Satanás não tinha duas chances, ele tinha uma única chance. Desligaram meu microfone, é uma mancada. Vai falando aí que tá gravando aqui, ó. Eu vou acabar, gente, é sério, vai acabar agora. A irmã falou assim, 40 minutos dá tempo? Eu falei, dá e sobra. Golpe. Vamos lá. Então escuta aqui, ó. Satanás só tinha uma chance e ele usou muito bem ela. Ele chegou ludibriando o homem. É verdade que Deus lhe proibiu de comer de todas as árvores que estão no jardim? Aí abre o diálogo. Não, Deus falou que só não posso comer daquela. Deus sabe que no dia que você comer, você será como Deus. Deus sabe que no dia que você comer, você será como Deus. Qual a finalidade última do homem? Ser Deus em Deus, amém? Satanás tenta justamente na finalidade última. Só que aquilo que o homem alcançaria por graça, Satanás diz para o homem, você vai alcançar a saciedade dessa sede no teu coração quando você fizer alguma coisa pela força do próprio braço. Que é o quê? Buscar essa santidade sem depender de Deus. O pecado original é isso, irmãos. É o homem querendo se realizar na sua finalidade última pela força do próprio braço, sem depender de Deus. Então Satanás tenta o homem a ser o que ele nasceu para ser na ordem errada. Ou seja, sem depender de Deus pela força do próprio braço. Porque a tentação no Éden não foi que o homem adorasse Satanás ou abandonasse a Deus. É que buscasse a Deus, só que da forma errada. E aí o homem cai. E precisa ser provado nessa terra até o momento de sua morte. Amém? Amém. E saibam de uma coisa. O inferno, que é essa realidade que todos nós rejeitamos e devemos rejeitar, é uma criação de Deus. Porque Deus não vai admitir na mesa dos seus filhos alguém que não ama a Deus e os seus filhos. Então, a criação do inferno não é raiva do homem, é amor aos filhos. Porque um pai de família, quando ele coloca uma cerca elétrica em casa, deixa um pitbull com fome no quintal e compra um 38 para se alguém invadir lá e dar um tiro nessa pessoa, não é ódio ao invasor, é amor à família, é para proteger a família. Então o inferno é um ato do amor de Deus para com seus filhos. Mas o que Deus de fato quer é cada um de nós, sem exceção, onde? No céu. Então esse deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa meta antes de qualquer outra coisa. Amém? Agora eu acabei. Bendito seja Deus.